Desde que meu pai faleceu, minha mente estava presa em um turbilhão de preocupações. Mamãe estava sozinha naquela velha casa, e eu podia ouvir a solidão em sua voz sempre que falava com ela por telefone. Era como um peso constante no meu peito, um que eu sabia que precisava abordar. Então, naquela noite, respirei fundo e me virei para Ana. Ana, precisamos conversar. As palavras saíram mais abruptamente do que eu pretendia, e vi como sua rolagem pelo celular parou imediatamente. Seus olhos encontraram os meus, uma mistura de surpresa e preocupação. O que houve? Está tudo bem? Passei a mão pelo meu cabelo, tentando organizar meus pensamentos. É sobre a mamãe. Ela está sozinha naquela casa velha desde que papai faleceu. Acho que devíamos nos mudar para lá. No momento em que as palavras saíram, vi o choque se registrar no rosto de Ana. Mudar para a casa de Elaine? Você sabe que eu e ela mal nos damos bem. Seu tom era incrédulo e eu não podia culpá-la. Sabia que a relação delas era tensa na melhor das hipóteses. Eu sei, mas ela é minha mãe e está com dificuldades, argumentei, sentindo uma pontada de frustração. Além disso, estamos apenas jogando dinheiro fora neste apartamento alugado. Acrescentei, esperando que a lógica pudesse persuadi-la. Mas Ana não foi movida. Ela suspirou pesadamente, passando a mão pelos cabelos. Mas este é o nosso espaço, nosso lar. Mudar para a casa da sua mãe é uma coisa totalmente diferente. Podia ouvir a tensão crescendo em sua voz, e meu próprio estresse começou a aumentar em resposta. Por favor, Ana, implorei, minha voz assumindo um tom suplicante que mal reconheci. Não é apenas sobre o espaço, é sobre família. Mamãe precisa de nós. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, uma pequena voz na minha cabeça questionava. Era realmente sobre as necessidades da mamãe ou sobre as minhas próprias necessidades e culpa? Ana mordeu o lábio, seus braços cruzados defensivamente. Sua mãe precisa de nós ou você precisa da sua mãe? Sua pergunta me atingiu como um soco no estômago. Parte de mim queria negar, mas outra parte reconheceu a verdade em suas palavras. Agarrei-me ao meu argumento original, não querendo dar o braço a torcer. Isso não é justo, Ana. Não é como se eu estivesse pedindo para você morar em um lixão. É uma casa enorme, com muito espaço para todos nós. Mas Ana não recuou. E quanto à nossa vida aqui? Vamos desarraigar tudo porque Elaine estala os dedos? Sua voz agora tinha uma clara borda de irritação e eu podia sentir meu próprio temperamento começando a se desgastar. Não é nada disso e você sabe, rebati, minha frustração transbordando. Estou pensando no que é melhor para todos. Para todos ou apenas para Elaine? O tom de Ana era afiado e acusatório. Joguei minhas mãos para cima em pura exasperação. Droga, Ana, você não pode tentar ver o quadro maior aqui? Praticamente implorei, desesperado para ela entender. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, uma pontada de dúvida persistia. Seria essa realmente a imagem maior ou apenas a que eu queria ver? As palavras de Ana cortaram fundo, um lembrete afiado de tudo que estávamos deixando para trás. Estou olhando para o quadro maior, Paul. Nossa vida, nossa independência, não apenas brincando de família feliz naquela casa velha e sombria dela. Eu queria discutir, fazer ela ver o meu ponto de vista, mas quanto mais discutíamos, mais claro ficava que estávamos andando em círculos. Eventualmente, Ana cedeu, mas eu podia ver a relutância em seus olhos, a maneira como sua mandíbula se apertava com as palavras não ditas. Uma parte de mim se perguntava se estava tomando a decisão certa, se o preço da paz era muito alto. Mas outra parte, a parte que ansiava pelo conforto familiar da casa da minha infância, se agarrava à decisão. Com relutância, Ana aceitou a minha insistência de nos mudarmos para a casa da minha mãe. O dia da mudança chegou rápido demais, e a tensão era palpável. Elaine nos recebeu na porta, seu sorriso rígido e inflexível. Bem-vindos à minha casa. Espero que vocês respeitem meus costumes. Suas palavras tinham um tom de aviso, e eu podia sentir Ana tensa ao meu lado. A vida com mamãe provou ser mais desafiadora do que eu esperava. Ela tinha uma opinião sobre tudo, desde a maneira como guardávamos a louça até a frequência com que regávamos as plantas. Era um fluxo constante de críticas, e eu podia ver o efeito que estava tendo em Ana. Ana explodiu comigo em nosso quarto. Eu não consigo fazer nada certo para a sua mãe. É como viver com um sargento.
Seu rosto estava vermelho de frustração, e eu senti uma pontada de simpatia misturada com minha própria frustração crescente. Esfreguei minhas têmporas, tentando afastar a dor de cabeça que ameaçava se formar. Ana, apenas dê um tempo. Ela é velha e tem seus jeitos. As coisas melhoraram um pouco depois disso. Mas mesmo enquanto uma frente se acalmava, outra tempestade estava se formando. Eu me vi ficando mais atrasado no trabalho, me enterrando em tarefas e projetos, qualquer coisa para evitar ir para casa. Eu sabia que estava me afastando, me tornando distante e evasivo. Mas eu parecia incapaz de parar, incapaz de enfrentar a bagunça que eu tinha criado. Eu tinha pressionado Ana a desistir de tudo, a se sacrificar na causa de cuidar da mamãe. Mas agora, enfrentado com a realidade desse sacrifício, eu me encontrava recuando, incapaz de lidar com o peso da responsabilidade que eu mesmo tinha criado. O som dos passos de Ana ecoou na cozinha, e eu podia sentir meu estômago se contorcendo em nós. Eu sabia que este confronto estava chegando, podia sentir isso crescendo há dias, semanas até, mas isso não tornava mais fácil de encarar. Paul, o que está acontecendo com você? A voz de Ana era baixa, mas intensa, carregada de emoção mal contida. Você mal está aqui e, quando está, é como se nem fosse mais meu marido. Eu não podia olhar para ela. Não podia encarar a dor e a confusão que eu sabia que veria em seus olhos. O trabalho é um pesadelo agora, Ana, ofereci, sabendo mesmo enquanto dizia que era uma desculpa fraca. Ana se inclinou contra o balcão, seus braços cruzados em uma postura defensiva. Eu entendo o estresse, Paul. Mas isso parece que você está me excluindo. Você está aqui, mas não está realmente aqui. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago, porque eu sabia que ela estava certa. Eu estava me excluindo, me retirando, me escondendo do caos que tinha se tornado nossas vidas. Mas admitir isso era quase mais do que eu podia suportar. E então tinha Lucy, minha irmã, sempre pronta para jogar sal na ferida. Suas palavras me cortavam como facas, porque elas continham um grão de verdade. Eu estava preso, não apenas nesta casa, mas na teia de obrigações e expectativas que eu mesmo tinha criado. As palavras de Ana me atingiram como um raio, me tirando do meu torpor auto-infligido. Nem todos nós temos o luxo de nos aproveitar dos outros, Lucy. Ela rebateu, sua voz firme e desafiadora. Observando Ana ajudar a mamãe, vendo a gentileza e o cuidado que ela mostrava, foi um testemunho humilhante do quão longe eu tinha caído, do quão completamente eu tinha falhado. E então, em um desses raros momentos de interação, eu soltei a notícia que sabia que seria o golpe final em nosso já tênue relacionamento. Ana, aluguei um apartamento perto do trabalho. O choque no rosto de Ana foi inconfundível, a dor em seus olhos tão crua que quase me desfez ali mesmo. Um apartamento? Por que diabos você precisaria disso? Mesmo enquanto dizia, eu sabia como soava, como mais uma desculpa, mais uma maneira de me afastar dela, da vida que tínhamos construído juntos. E a raiva que vi crescendo em seus olhos me disse que ela via isso também. Foi um momento de definição, uma encruzilhada da qual eu sabia que não havia retorno. E mesmo enquanto uma parte de mim gritava para consertar isso, para implorar seu perdão, eu permanecia em silêncio, paralisado por minha própria covardia. E assim ficamos lá, dois estranhos em uma casa cheia de fantasmas, os pedaços quebrados de nosso casamento espalhados ao nosso redor. Foi um momento de clareza devastadora, uma realização do quão completamente eu tinha estragado tudo. Mas mesmo então, mesmo com a magnitude dos meus fracassos me encarando, eu não conseguia encontrar as palavras, não conseguia dar o primeiro passo para consertar o que tinha quebrado, porque fazê-lo significaria enfrentar algumas verdades duras sobre mim mesmo, verdades que eu não tinha certeza se estava pronto para encarar. O olhar de descrença no rosto de Ana, a maneira como sua voz tremia de emoção mal contida, cada detalhe era como uma faca girando em meu coração. Eu sabia que tinha machucado ela, sabia que minhas ações eram indefensáveis, mas ainda assim, eu me encontrei recorrendo a velhos hábitos, escondendo-me atrás de uma fachada de indiferença. Pensei que você ficaria feliz, eu disse, dando de ombros como se meu coração não estivesse se partindo dentro de mim. Mas a descrença de Ana se transformou em algo pior, uma espécie de horror incrédulo. Isso parece que você está vivendo uma vida dupla.
O que vem depois? Você vai me dizer que tem uma segunda família? Suas palavras me atingiram como um soco no estômago, tirando o ar dos meus pulmões. Porque por mais absurda que a ideia pudesse parecer, havia um grão de verdade nisso que eu não podia ignorar. Não, eu não tinha uma segunda família, mas não tinha eu criado uma vida separada de Ana, uma vida de segredos e mentiras? Eu podia sentir o pânico crescendo em meu peito, a necessidade desesperada de me defender. Não seja dramática, Ana, eu disse esfugindo. Mas ela sabia que era inútil me pressionar, que eu tinha me fechado para ela, talvez irrevogavelmente. Mas o verdadeiro golpe veio alguns dias depois, da mamãe. Sabe, Paul não comprou aquele apartamento com o dinheiro dele. Ele usou minhas economias. As palavras da mamãe, ditas com uma tristeza resignada, foram como uma bomba jogada no já frágil tecido do meu casamento. Eu sabia que Ana ficaria chocada. Sabia que ela me questionaria, exigiria respostas que eu não tinha. Mas o que eu poderia dizer? Como eu poderia possivelmente explicar o inexplicável? Justificar o injustificável? Confrontado pelas perguntas de Ana, eu recorri a velhas táticas: desafio, evasão, negação. Porque eu sabia que você reagiria assim. É um investimento, Ana. Não é grande coisa. Mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, eu podia sentir seu gosto amargo, a falsidade nojenta delas. Porque era uma grande coisa, e nós dois sabíamos disso. Era uma traição, uma violação da confiança tão profunda que ameaçava as próprias fundações do nosso relacionamento. Eu podia ver o impacto das minhas palavras estampado no rosto de Ana, a forma como algo parecia murchar dentro dela. Era como se eu tivesse aberto um abismo entre nós, um vão tão vasto e intransponível que nenhuma ponte jamais poderia transpor. Mas então, um dia, algo mudou. Ana estava conversando com mamãe sobre reformar a casa. Sua voz carregada com uma pitada de entusiasmo que eu não ouvia há muito tempo. Eu quase não conseguia acreditar. Aqui estava Ana, encontrando ainda dentro de si a capacidade de se importar, de querer trazer nova vida para nossa casa moribunda. Era um testamento da força de Ana, da beleza inerente de seu espírito, e me fez sentir ainda mais a profundidade da minha própria pequenez em comparação. Nos dias que se seguiram, Ana mergulhou no projeto de reforma com uma energia feroz, como se estivesse determinada a arrancar a casa, e talvez a si mesma, das garras da estagnação pela pura força de vontade. Ela pintava e decorava e planejava, cada pincelada uma declaração silenciosa de desafio contra as forças que ameaçavam nos derrubar. E eu fiquei à margem, assistindo com uma mistura de admiração e ressentimento, porque em algum nível eu sabia o que Ana estava fazendo. Ela estava tentando consertar algo, para recuperar um senso de propósito e significado em um mundo que eu tinha virado de cabeça para baixo. Mas quando entrei um dia e vi a extensão das mudanças que ela tinha feito, algo dentro de mim estourou. "Que diabos, Ana? O que você está fazendo com a casa da minha mãe?" Eu gritei, meu rosto vermelho de raiva e indignação. Ana se levantou, enxugando o suor da testa com toda a calma do mundo. "Estou reformando, Paul. Como eu disse a Elaine, é hora deste lugar receber um pouco de amor e cuidado." Amor e cuidado. As palavras me atingiram como um tapa, um lembrete agudo de tudo que eu tinha deixado de oferecer. E ao invés de me inspirar a fazer melhor, a ser melhor, eu recorri a acusações mesquinhas. "Você não tinha o direito de começar a mudar as coisas sem me perguntar. Esta é a casa da minha família, não um projeto de faça você mesmo." Olhando para trás, eu gostaria que aquele momento tivesse sido um ponto de virada, um momento de clareza que me levou a reavaliar minhas prioridades. Mas não foi, porque eu ainda não tinha atingido o fundo do poço. Ainda não tinha enfrentado totalmente as consequências da minha própria fraqueza e egoísmo. A fúria na voz de Ana, a convicção absoluta em seus olhos, foi como um soco no estômago, um lembrete agudo de quão longe eu tinha deixado as coisas irem. "Você está exagerando, Ana. Você sempre faz isso. Assume o controle e empurra todos os outros para o lado." Mas antes que eu pudesse responder, fomos interrompidos pela súbita aparição da mamãe, seu rosto franzido de preocupação. "O que é todo esse barulho?" Eu me virei para ela, desesperado para ganhar um aliado. Mas para meu choque e consternação, mamãe ficou do lado de Ana.
Sim, eu sabia. E estou feliz que ela esteja fazendo isso. Esta casa precisava de uma mudança, e Ana está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu cambaleei para trás, atordoado pela traição. Como ela poderia escolher Ana em vez de seu próprio filho? Mas é a casa da nossa família. Comecei, minha voz fraca e patética. Mamãe me interrompeu, seu tom firme com convicção. É minha casa, Paul, e eu quero isso. Ana tem todo o direito de fazer o que está fazendo. Foi demais. Eu podia sentir meu mundo inteiro desmoronando ao meu redor, cada ilusão de controle e superioridade despedaçando-se em 1 milhão de pedaços. Sem outra palavra, saí correndo da sala, deixando para trás as 2 mulheres que eu tinha decepcionado tão completamente. Nos dias que se seguiram, observei de longe enquanto Ana continuava seu trabalho na casa. A cada mudança, cada transformação, sentia uma pontada de algo que eu só podia identificar como perda. Porque com cada pincelada de tinta, cada pedaço de papel de parede, era como se ela estivesse apagando não apenas os vestígios físicos do passado, mas os laços emocionais que tinham nos unido. Até que um dia tudo mudou em um instante. Foi o dia em que mamãe teve o derrame, o dia em que a frágil paz que tínhamos construído foi quebrada. O pânico de Ana, sua voz tremendo de medo enquanto ela implorava por ajuda, foi como uma faca no meu coração. Porque naquele momento, confrontado com a fragilidade da vida, com a possibilidade muito real de perda, tudo o mais pareceu de repente tão pequeno. E eu simplesmente fiquei lá, paralisado pela minha própria inadequação, pela realização atordoante de que em algum lugar ao longo do caminho eu tinha abdicado de todos os direitos de me chamar de filho, de marido, de homem. Foi um momento decisivo, uma encruzilhada, e enquanto eu observava a ambulância desaparecer na distância, sirenes explodindo no ar da manhã, eu sabia que não havia como voltar. Não havia como desaprender as duras lições que aquele momento tinha me ensinado. Tudo havia mudado, deslocado em seus eixos por um ato casual do destino. E agora cabia a mim decidir o que fazer com essa mudança, me agarrar obstinadamente a AOS padrões do passado, ou de alguma forma encontrar dentro de mim a coragem de mudar, de me tornar o homem que Ana e mamãe mereciam. A frieza na voz de Ana, o desgosto palpável em cada palavra, foi como um balde de água gelada, me tirando do meu torpor auto-induzido. Ana, não posso lidar com isso. Já tenho muito no meu prato, eu me ouvi dizer. Minha voz tão fria e distante que mal a reconheci como minha. O choque de Ana rapidamente se transformou em incredulidade, seus olhos arregalados com um tipo de horror que eu nunca tinha visto antes. Você não pode lidar com isso, Paul. Ela é sua mãe. Eu dei de ombros, o gesto casual contradizendo o crescente tumulto dentro de mim. Sim, e ela tem sido um fardo por anos. Isso é apenas a cereja do bolo. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las, cruéis e insensíveis e pingando de um tipo de veneno que eu não sabia que possuía. E Ana, doce Ana, que tinha aguentado tanto, parecia fisicamente enojada pela minha resposta. Ela não é um fardo, Paul. Ela é família. Ela precisa de nós. Família. A palavra deveria ter evocado sentimentos de amor, de pertencimento. Mas tudo o que eu senti foi uma onda de amargura, de ressentimento tão profundo que ameaçou me engolir por inteiro. Nós. Não, Ana. Ela precisa de você. Tenho outras coisas para lidar. Mesmo enquanto dizia as palavras, eu podia sentir sua falsidade, o egoísmo inerente a elas. A expressão de Ana, a mistura de choque, desapontamento e pena, foi quase mais do que eu podia suportar. Porque naquele olhar, eu vi a verdade do que eu tinha me tornado. Nos dias que se seguiram, Ana assumiu o manto de cuidadora, passando incontáveis horas ao lado da cama da mamãe. E eu me afastei, minhas visitas se tornando cada vez mais esparsas, minhas interações cada vez mais superficiais. E então Lucy chegou, um abutre disfarçado de irmã, pronta para arrancar os restos de nossa família despedaçada. Ana, deixe para lá. É prático planejar essas coisas. Não adianta fingir que ela vai se recuperar. No momento em que as palavras saíram, eu queria pegá-las de volta. Porque o olhar no rosto de Ana, a mistura de traição e desgosto, era como um espelho sendo segurado diante da minha própria feiura. Prático? Ela é sua mãe, Paul. Como você pode ser tão insensível? Sua pergunta ecoou no silêncio atordoado que se seguiu.
uma acusação e uma súplica ao mesmo tempo. E eu, confrontado com a magnitude da minha própria falha, só conseguia encolher os ombros mais uma vez. A vida é insensível, Ana. É melhor se acostumar. Eram perguntas que me assombravam muito depois de Ana ter saído do quarto, muito depois de Lucy ter voltado para qualquer canto escuro do qual ela tinha saído. Porque se eu não mudasse, se não encontrasse uma maneira de recuperar minha humanidade perdida, então eu estaria realmente perdido. Nas semanas que se seguiram, observei de longe enquanto Ana se dedicava à recuperação da mamãe com uma ferocidade que me tirou o fôlego. E progresso houve. Lentamente, milagrosamente, mamãe começou a mostrar sinais de melhora. Para Ana, eu sabia, esses momentos de progresso da mãe eram um tesouro, provas preciosas da resiliência do espírito humano. Mas para mim, e eu suspeito que para Lucy também, eram nada mais do que irritações, obstáculos inconvenientes no caminho dos nossos planos cuidadosamente construídos. Era uma traição, eu sabia disso agora. Uma traição não apenas de mamãe, mas de tudo que era bom e decente no mundo. E quanto mais eu observava a Ana, quanto mais eu testemunhava a profundidade de sua compaixão e amor, mais eu sentia a feiura da minha própria alma em comparação. Mas ainda assim, mesmo com essa crescente consciência, eu não conseguia me obrigar a mudar, a ser o filho que eu sabia que deveria ser. Era como se eu estivesse preso em um loop sem fim de autopiedade e negação, incapaz de quebrar o ciclo não importa o quanto eu tentasse. Tornou-se uma espécie de rotina sombria. Os telefonemas frenéticos do hospital, as vigílias tensas ao lado da cama, as conversas sussurradas sobre opções de tratamento e diretivas antecipadas. Através de tudo isso, Ana permaneceu firme, uma rocha de força e determinação em meio ao caos crescente. Até que um dia, o telefonema que temíamos finalmente chegou. Outro derrame, pior do que o primeiro. Desta vez, aprendemos com vozes solenes e rostos simpáticos. Não havia esperança de recuperação. Sentei-me ao lado da cama da mamãe, segurando sua mão frágil na minha, tentando em vão encontrar as palavras para expressar o arrependimento que ameaçava me consumir. Mas era tarde demais. Sempre foi tarde demais. Porque no final, apesar de todos os meus bons desejos, todas as minhas intenções elevadas, eu tinha falhado com ela da maneira mais fundamental. O funeral foi um caso sombrio, um mar de rostos solenes e palavras murmuradas de condolências. Fiquei ao lado do túmulo, Ana ao meu lado, observando enquanto estranhos prestavam suas homenagens a uma mulher que eles mal conheciam. Confrontado com a finalidade da morte da mamãe, eu não podia mais me esconder da verdade do que eu tinha feito, do homem em que eu tinha me permitido me tornar. Eu tinha sido egoísta e mesquinho e pequeno, tão consumido por meus próprios desejos que tinha perdido de vista tudo o que realmente importava. Fiquei lá ao lado daquele túmulo, as lágrimas correndo pelo meu rosto, sentindo o peso de todos os meus fracassos me esmagando. E eu sabia, com uma certeza que ia até os meus ossos, que algo tinha que mudar. Não seria fácil. O caminho à minha frente estava cheio de obstáculos, cada um mais formidável do que o último. Mas enquanto eu ficava lá, sentindo a mão de Ana na minha, seu toque um lembrete silencioso de tudo que eu ainda tinha a perder, eu sabia que não tinha escolha. Porque no final, é isso que a vida se resume. As escolhas que fazemos, as pessoas que nos permitimos nos tornar. E eu sabia, com uma clareza que era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora, que era hora de finalmente fazer a escolha certa. A leitura do testamento da mamãe foi como um soco no estômago, me deixando atordoado e sem palavras. Porque ali, nas palavras simples e diretas do advogado, estava a prova final e irrefutável da magnitude da minha própria falha. Tudo, a casa, o dinheiro, cada última posse preciosa, tinha sido deixado para Ana. Não para mim, não para Lucy, mas para a mulher que tínhamos tratado com tanto desdém, tanta crueldade casual. Por um longo momento depois que o advogado terminou de falar, não consegui me mover, não consegui respirar, porque aqui, finalmente, estava a prova do que eu tinha feito, da profundidade da minha própria traição. Ao meu lado, Lucy explodiu em uma fúria incrédula, sua voz trêmula de ultraje. "Ela era nossa mãe!" ela gritou, os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. "Como ela pôde deixar tudo para essa ninguém?" Virando-me para Ana, mal reconheci minha própria voz quando falei.
as palavras pingando veneno e acusação. Você a manipulou, não foi? Virou ela contra nós. Mesmo enquanto dizia as palavras, eu sabia que eram mentiras. Porque a verdade, a terrível verdade que eu mal podia admitir para mim mesmo, era que ninguém tinha manipulado mamãe. Ela tinha tomado sua decisão com os olhos bem abertos. Ana, para seu crédito, não recuou diante da minha fúria, diante da fealdade das minhas acusações. Ela apenas olhou para mim com aqueles olhos tristes e sábios, sua voz firme com convicção silenciosa. Eu não fiz nada além de cuidar dela, ela disse. Cada palavra um julgamento silencioso. O que é mais do que posso dizer de vocês? Lucy, claro, se recusou a aceitar, se recusou a encarar a feia verdade do nosso próprio fracasso. Isso não é o fim, ela rosnou, os olhos brilhando de ressentimento mal disfarçado. Vamos contestar isso. Não há como deixarmos ela se safar disso. Mas mesmo enquanto ela falava as palavras, eu podia ouvir a futilidade delas, o vazio por trás da bravata. Porque no fundo, sob toda a raiva e indignação, acho que ambos sabíamos que era inútil. E então estávamos saindo, batendo a porta atrás de nós como crianças petulantes negadas um brinquedo brilhante, deixando Ana sozinha naquela casa velha e vasta, cercada pelos fantasmas de incontáveis memórias amargas. Nos dias que se seguiram, me agarrei à minha raiva como um homem se afogando se agarra a um colete salva-vidas. Mas era tudo encenação, e acho que todos nós sabíamos disso. Porque a verdade, a terrível verdade que eu mal podia admitir para mim mesmo, era que mamãe estava certa. Ana merecia a casa, merecia cada última migalha da herança. Porque ela tinha sido lá, tinha sacrificado tudo, enquanto eu... Bem, eu tinha fugido. E então Ana pediu o divórcio, e o último fragmento da minha vida cuidadosamente construída desmoronou ao meu redor. Eu tinha trazido tudo isso para mim mesmo, eu sabia. Eu tinha sido egoísta e descuidado, tinha levado por garantido o amor e a devoção dela. E agora, encarando as ruínas fumegantes do meu casamento, não tive escolha a não ser começar a dolorosa tarefa de reconstruir. Foi difícil, talvez a coisa mais difícil que já fiz. Houve momentos em que quis simplesmente desistir, me render à autocomiseração e ao desespero. Mas uma pequena parte teimosa de mim se recusou a ceder, se recusou a deixar a escuridão vencer. Então eu me agarrei a essa faísca de esperança, essa pequena e brilhante chama de possibilidade. Eu me forcei a acordar todas as manhãs, a enfrentar o mundo com minha cabeça erguida, não importava o quão difícil fosse. Não foi rápido e não foi fácil. Minha nova família e eu lutando para nos ajustarmos a uma vida que parecia estranha e pouco familiar. E Lucy? Bem, Lucy tinha seus próprios demônios para enfrentar. Mas lentamente, dolorosamente, começamos a encontrar nosso caminho. E nos anos que se seguiram, enquanto observava Ana de longe, enquanto havia se apropriar da herança de mamãe e fazer dela algo belo e cheio de significado. Bem, não pude deixar de sentir uma pontada de orgulho. Porque Ana, percebi, era a pessoa mais forte que eu já conheci. E o fato de que ela tinha encontrado dentro de si a graça de perdoar, de seguir em frente e construir uma nova vida para si mesma. Bem, isso foi um testamento da beleza de seu espírito, da indestrutibilidade de sua alma. Confrontado com a magnitude dos meus erros, estava ciente de que o perdão era um luxo que não me cabia desfrutar. Mas vendo Ana florescer, vendo-a se erguer triunfante das cinzas de tragédia e perda, bem, me deu esperança de que talvez, apenas talvez, também houvesse redenção esperando por mim. Porque no final das contas, percebi, era disso que se tratava a vida, não dos erros que cometemos, mas de como escolhemos nos levantar depois, da coragem que encontramos dentro de nós mesmos, da força que cavamos das profundezas de nossa própria alma. E enquanto eu ficava lá naquele dia fatídico, ouvindo a porta bater atrás de mim com uma finalidade tremenda, eu sabia que minha jornada estava apenas começando, que o caminho à frente seria longo e difícil, cheio de obstáculos e contratempos. Mas eu também sabia que não estava sozinho, que em algum lugar lá fora, em uma velha casa cheia de memórias amargas e possibilidades radiantes, havia uma mulher que tinha olhado para a escuridão e se recusado a recuar. Uma mulher que tinha estendido a mão e agarrado a luz,
Não importa o quão tênue ou fraca. Era um pensamento reconfortante, uma centelha de luz em um mar de escuridão. E enquanto eu dava meu primeiro passo hesitante em direção a um futuro incerto, eu sabia que era um pensamento ao qual me agarraria com tudo que tinha. Porque no final das contas, não temos escolha a não ser seguir em frente. Para encontrar dentro de nós a coragem de enfrentar um novo dia, não importa o que o passado possa conter. E embora eu soubesse que minhas cicatrizes nunca desapareceriam completamente, que as lembranças de meus fracassos sempre me assombrariam, bem, eu também sabia que não me definiam, que com tempo e esforço e força de vontade indomável, até as feridas mais profundas podem finalmente começar a cicatrizar. A chegada do advogado com o vídeo de mamãe foi como um balde de água fria, interrompendo meus gritos indignados e me deixando atordoado e sem palavras. Porque ali, na tela diante de nós, estava mamãe, frágil e desgastada pela doença, mas com os olhos brilhando de determinação. Deixei tudo para Ana porque ela foi como a filha que nunca tive. Ela disse, cada palavra como uma adaga em meu coração já despedaçado. Ela esteve lá quando meus próprios filhos não estavam. Ela merece tudo. Eu não conseguia me mexer, mal conseguia respirar. Era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés, me jogando em um abismo de choque e descrença. Porque aqui, finalmente, estava a prova irrefutável da profundidade da minha própria traição, do custo ultrajante do meu egoísmo e negligência. Ao meu lado, Lu se desmoronou em soluços, todo o seu desafio anterior evaporando em um instante. E por um momento fugaz, senti uma pontada de algo quase como empatia. Mas esse momento passou rapidamente, substituído por uma onda de vergonha tão poderosa que ameaçou me engolir inteiro. Não havia como negar agora, sem lugar para se esconder da verdade do que eu tinha feito. Eu tinha falhado com a mamãe quando ela mais precisava de mim. Tinha colocado meus próprios desejos egoístas à frente do bem-estar dela. E ao fazê-lo, eu tinha perdido qualquer direito à herança, à família, que poderia ter sido minha. E então estávamos saindo, batendo a porta atrás de nós com um ar de finalidade sombria. Porque o que mais poderíamos fazer? O que poderia ser dito em face de tal condenação final? Com passos vacilantes, deixei para trás os escombros do que um dia foi minha vida, a sensação de derrota pesando sobre meus ombros. E embora os dias que se seguiram tenham passado em um borrão de autopiedade e desespero, uma coisa permaneceu constante, a dor esmagadora da minha própria culpa. O divórcio, quando chegou, foi quase um alívio. Porque o que mais restava a dizer? Então, com um rabisco de caneta e um aceno brusco de cabeça, foi feito. E eu me vi mais uma vez sem nada, forçado a começar de novo em um mundo que de repente parecia estranho e pouco familiar. Mas lentamente, dolorosamente, começamos a encontrar nosso caminho. E à medida que os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, comecei a sentir as primeiras agitações hesitantes de algo parecido com esperança. Porque Ana, eu percebi, tinha sido a forte o tempo todo, diante de dificuldades inimagináveis, de traições tão profundas que teriam destruído uma pessoa menor. Ela tinha perseverado. Ela tinha encontrado dentro de si a força não apenas para sobreviver, mas para prosperar, para transformar a tragédia em triunfo com pura força de vontade. E vendo-a agora, vendo a maneira como ela tinha assumido a herança da mamãe e transformado em algo lindo e significativo, bem, não pude deixar de sentir uma pontada de humilde admiração, porque Ana tinha feito mais do que simplesmente aceitar os últimos desejos da mamãe. Ela os tinha honrado, tinha transformado seu legado em um testemunho duradouro do poder do amor e do perdão. Foi uma lição difícil, nascida de uma vida inteira de arrependimento e remorso. Mas foi uma lição que levei comigo, mesmo quando comecei a dolorosa tarefa de reconstruir minha própria vida dos escombros. Porque no final percebi, todos nós temos uma escolha. Podemos nos agarrar ao passado, nos perder em um labirinto de autopiedade e recriminação. Ou podemos olhar para o futuro, encontrar dentro de nós a coragem de seguir em frente, não importa o quão assustador ou incerto o caminho à frente possa parecer. E embora eu soubesse que minhas cicatrizes nunca desapareceriam completamente, que as lembranças de meus fracassos sempre me assombrariam, bem,
Eu também sabia que não me definiam, que com tempo e esforço e força de vontade indomável, até as feridas mais profundas podem finalmente começar a cicatrizar. Era uma esperança à qual eu me agarraria, uma luz que eu seguiria mesmo nos meus momentos mais sombrios. Porque se alguém como Ana podia encontrar dentro de si a força para perdoar, para se libertar das correntes do passado, então talvez, apenas talvez, haja esperança para alguém como eu também. E embora eu soubesse que o caminho à frente seria longo e difícil, cheio de obstáculos e contratempos, bem, eu também sabia que não estava sozinho, que em algum lugar por aí, em uma velha casa cheia de lembranças amargas e possibilidades radiantes, havia uma mulher que tinha olhado a escuridão nos olhos e se recusado a recuar. Observando Ana renascer triunfante das profundezas da adversidade, moldando um futuro radiante a partir dos destroços do passado, senti uma centelha de esperança acender dentro de mim. Se ela podia erguer-se, quem sabe eu também pudesse um dia encontrar forças para recomeçar. Porque no final das contas, percebi, é disso que se trata a vida. Não dos erros que cometemos, mas da escolha que fazemos em acordar a cada manhã e tentar novamente. Da coragem que encontramos dentro de nós, da força que cavamos das profundezas de nossas próprias almas machucadas. E embora eu soubesse que a estrada à minha frente seria longa e sinuosa, cheia de reviravoltas e voltas inesperadas, bem, eu também sabia que era uma estrada que eu estava finalmente pronto para viajar. Porque pela primeira vez em mais tempo do que eu poderia lembrar, senti um vislumbre de algo parecido com esperança brotando em meu peito. E foi com esse espírito, com esse senso renovado de possibilidade, que finalmente me virei e comecei a longa jornada para casa. Não para o homem que eu era, mas para o homem que eu sabia que poderia me tornar, se ao menos eu tivesse a coragem de tentar. Mesmo enquanto dizia as palavras, eu sabia que eram mentiras, porque a verdade, a terrível verdade que eu mal podia admitir para mim mesmo, era que ninguém tinha manipulado mamãe. Ela tinha tomado sua decisão com os olhos bem abertos, e ao fazer isso, ela tinha feito sua declaração final e mais condenatória, que Ana, a estranha, a intrusa, tinha sido mais uma filha para ela do que seus próprios filhos de sangue. Foi um pensamento atordoante, uma realização tão profundamente humilhante que ameaçou me engolir por inteiro. Porque como eu poderia argumentar contra isso? Como eu poderia negar a verdade do que estava bem diante dos meus olhos? Ana, para seu crédito, não recuou diante da minha fúria. Eu não fiz nada além de cuidar dela. Ela disse, cada palavra um julgamento silencioso. O que é mais do que posso dizer de vocês? Lucy se recusou a aceitar. Se recusou a encarar a feia verdade do nosso próprio fracasso. Mas mesmo enquanto ela falava as palavras, eu podia ouvir a futilidade delas. Com passos pesados e corações amargurados, virei as costas e parti, deixando Ana para trás naquela casa imensa, que há muito tinha perdido seu calor acolhedor. Nos dias que se seguiram, me agarrei à minha raiva como um homem se afogando. Mas a verdade era que mamãe estava certa. Ana merecia a casa, merecia cada última migalha da herança. Porque ela tinha sido lá, tinha sacrificado tudo, enquanto eu... Bem, eu tinha fugido. E então Ana pediu o divórcio, e o último fragmento da minha vida cuidadosamente construída desmoronou ao meu redor. Eu tinha trazido tudo isso para mim mesmo, eu sabia. Eu tinha sido egoísta e descuidado. Foi difícil, talvez a coisa mais difícil que já fiz. Mas uma pequena parte teimosa de mim se recusou a ceder, se recusou a deixar a escuridão vencer. Então eu me agarrei a essa faísca de esperança, essa pequena e brilhante chama de possibilidade. Eu me forcei a acordar todas as manhãs, a enfrentar o mundo com minha cabeça erguida, não importava o quão difícil fosse. E nos anos que se seguiram, enquanto observava Ana de longe, não pude deixar de sentir uma pontada de orgulho. Porque Ana, percebi, era a pessoa mais forte que eu já conheci. E o fato de que ela tinha encontrado dentro de si a graça de perdoar, de seguir em frente... Bem, isso foi um testamento da beleza de seu espírito. Observar Ana erguer-se majestosa das ruínas do nosso passado compartilhado, transformando cada cinza em oportunidade de recomeço, fez brotar em meu peito uma centelha de esperança. Talvez, apenas talvez, mesmo para alguém como eu houvesse uma chance de redenção. Era um pensamento assustador, mas era um que eu me agarraria com tudo que tinha, pois no fim,
A vida não se resume aos tropeços que tivemos, mas à maneira como decidimos nos reerguer após cada queda. É uma jornada de força interior, de descobrir reservas de determinação que nem sabíamos possuir. Para encontrar dentro de nós a coragem de enfrentar um novo dia, não importa o que o passado possa conter. E embora eu soubesse que minhas cicatrizes nunca desapareceriam completamente, que as lembranças de meus fracassos sempre me assombrariam, bem, eu também sabia que não me definiam, que com tempo e esforço, até as feridas mais profundas podem finalmente começar a cicatrizar. Era uma lição difícil, nascida de uma vida inteira de arrependimento. Mas era uma lição que eu carregaria comigo, um testemunho da minha resiliência, da minha capacidade de mudança e crescimento. E por isso, se por nada mais, eu seria eternamente grato. Agradeço por sua companhia. Não deixe de clicar no card na tela para assistir a outro vídeo. Lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!